Podeis assentar. A graça e paz, meus irmãos. Uma boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 31. Romanos 8, 31 a 39. Escute com fé, atenção, espírito de adoração a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Curva a sua cabeça, leve o seu pensamento a Deus e ore comigo. Maravilhoso Deus eterno e Pai que estás no céu, agora por misericórdia, instrumentaliza a mim, Senhor, para que eu possa ser boca de Deus a este povo, e que cada um aqui ao término do culto possa sair por aquelas portas, transbordando à direita e à esquerda, dizendo cada um no seu íntimo: Deus falou comigo essa noite. Pai, eu te peço essas coisas e lhe agradeço em um nome, para a glória de Jesus, o nosso Salvador, o que vive, o que reina para todos sempre. Amém. Irmão amado, querido visitante que está aqui ou me assiste, a palavra com a qual Deus fala com você nessa noite tem um duplo propósito: encorajar e fortalecer o crente a seguir em frente na certeza da vitória em Cristo Jesus, assim como também confrontar com a graciosa oportunidade para se entregar a Jesus definitivamente quem for convencido pelo Espírito Santo, que age por meio da palavra. Ou mesmo, tem como propósito essa palavra fazer, também pela ação do Espírito Santo, retornar aos caminhos do Senhor, a vida vivida no corpo de Cristo, que é a igreja, aquele que eventualmente já esteve deste lado, servindo a Deus e hoje se encontra afastado, mas cujo Deus marcou o encontro nessa noite, para que também fosse destinatário dessa mesma certeza da salvação, que nos garante o inseparável amor de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Diante da palavra de Deus estamos, portanto, sempre diante de uma confrontação pessoal: aceitá-la ou vivê-la, ou negá-la e morrer eternamente. Porque uma vez lançada, a palavra não volta vazia. Diante da palavra pregada, a promessa de Deus recebe o sim de quem não pode mentir, e aguarda o amém para a glória de Deus de nossa parte. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que acabamos de ler é, em termos doutrinários, a base da certeza da nossa salvação. Salvação essa que não reside em nós por mérito próprio, mas em Cristo e sua obra. O texto que acabamos de ler nos faz entender de forma categórica que Deus jamais permite que aqueles a quem Ele salvou venham a se perder ou sejam desamparados na hora do sofrimento. Diz a nossa confissão de fé que aqueles aos quais Deus aceitou em Cristo
Os que chamou e santificou no Espírito não podem decair do estado de graça, nem total ou finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. E essa salvação não depende de nós, mas do livre e imutável amor de Deus, do mérito e intercessão de Jesus e da permanência do Espírito em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, os crentes perseveram até o fim apenas porque Deus os capacita a perseverar. Os crentes perseveram até o fim porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Os crentes perseveram até o fim porque é da vontade do Pai que nenhum dos seus filhos se perca. Os crentes perseveram até o fim porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. É Jesus quem diz que as minhas ovelhas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. É Jesus quem diz que aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, muito ao contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a fonte que Jesus abre, ninguém seca, ninguém entulha, ninguém corrompe, porque são como suas misericórdias, que não têm fim, pois se renovam nessa manhã e se renovam nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. É Jesus quem diz a Simão Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E ainda que Pedro negasse a Jesus, como negou, ainda que Pedro caísse em pecado, como caiu, o Senhor Jesus intercedeu por ele, para que ele não perdesse sua fé e encontrasse ocasião de arrependimento. Então, diz a palavra, Pedro saindo dali chorou amargamente. O choro do arrependimento, mais um arrependimento para a vida. Pedro então se reconciliou e morreu em Cristo para a glória de Deus. Hoje a palavra de Deus quer lembrar a você, crente, acerca da certeza da sua vitória. Hoje a palavra de Deus quer lembrar a você, crente, acerca da certeza de esperança em meio ao sofrimento. Hoje a palavra vem nos confirmar que uma vez que estamos verdadeiramente em Cristo, somos dele para sempre. Hoje a palavra diz a quem está afastado que é hora de voltar para o aprisco, para a vida do corpo de Cristo, que é a igreja, porque é impossível amar a Jesus sem amar a sua igreja, pois não há cabeça sem corpo, nem crente fora da comunhão da igreja. Hoje a palavra é oferta de salvação a quem for convencido e chamado aqui a viver uma nova vida, uma vida que não pode ser destruída, porque guardada por Deus, guiada pelo Espírito, escondida em Cristo Jesus, uma vida que não pode ser perdida, porque sustentada pelo Deus que nunca perde batalha, que não falha, que não erra, e está aqui para te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Com Ele na fornalha, com Jesus Cristo, o quarto homem da fornalha, você pode pedir que a aqueçam 7 vezes mais. Não temam, diz o nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, muito ao contrário. Temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Ao longo do livro de Atos, os esforços dos judeus e dos romanos para erradicar, para exterminar os judeus, na verdade fez com que eles triunfassem e crescessem ainda mais. Isso porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso Deus renova hoje todo o poder, toda a autoridade, toda a unção sobre você, para que você permaneça batalhando pela fé que uma vez lhe foi dada, sabendo que a vitória é sua de antemão, em nome de Jesus. A carta de Paulo aos Romanos é o cume da explicitação do projeto de Deus aos homens, chamado salvação. É a mais abrangente exposição do mistério da salvação, revelada em toda a sua dinâmica. A carta de Paulo aos Romanos responde à pergunta acerca de como o homem poderá ser justificado por Deus, sem as obras da lei. A resposta é o Evangelho da glória de Deus, revelado em Jesus Cristo, sacrifício perfeito,
único, suficiente, irrepetível e substitutivo, que nos salva, apesar de nós e de nossos pecados. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo deixa claro que o homem é salvo exclusivamente pela graça soberana de Deus, por meio da fé em Jesus. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a palavra, a Deus toda a glória, podem ser extraídas dessa carta, que mais poderia ser um verdadeiro tratado teológico. Para Lutero, Romanos é o escrito mais importante do Novo Testamento. Para Calvino, era a porta aberta para todos os tesouros profundos da Escritura. Para Agostinho, foi a leitura que Deus usou para convertê-lo. Quando, em profunda agonia e crise espiritual, sentado num banco com a Escritura do lado, ele ouviu a voz do seu interior: tome e leia, tome e leia, tome e leia. Ele abre a palavra e lê a carta aos Romanos. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedice, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. É o que ele leu. Deus entra então no coração daquele homem, pelo Espírito Santo faz a obra, e a sua vida é transformada para a glória de Deus. A carta aos Romanos foi a base, portanto, para a reforma protestante. Foi a base para os movimentos de luta por direitos civis liderados pelo pastor batista Martin Luther King. Foi a base de incontáveis, inúmeros avivamentos ao longo do mundo, de John Wesley, a Karl Barth, de Kierkegaard, a Heidegger. Todos eles foram profundamente impactados pela carta aos Romanos. Agora, para chegarmos ao texto em que iremos meditar no capítulo 8, Paulo faz um percurso que harmoniza, que concatena lógica estrita, paixão fervorosa e poesia pura. Ao longo desse trajeto, Paulo argumenta com ardor, cria oponentes imaginários para poder debater, lança perguntas ao ar e as responde, cria metáforas que ainda hoje nós as estudamos. E quando chega ao limite da razão, dobra os seus joelhos para adorar a Deus. Romanos é tanto um tratado teológico, como, a meu ver, uma longa doxologia, um testemunho de fervor, ardor, louvor e adoração. No capítulo 1, Paulo, ele entra rasgando, chutando a porta das convenções sociais. Essa é a melhor expressão. Não avocando para si o fato de ser ele romano, para poder ter autoridade para falar com a igreja em Roma. Não, ele não busca simpatia. A ele interessa tão somente a verdade. Paulo não quer nem dar margem para amenidades. Ele não cita os poetas de Roma, como Virgílio ou Menandro, que ele conhecia tão bem. Tampouco informa que seu ministério é autorizado pelos colunas de Jerusalém. Paulo não força amizade, dizendo que trocava influências com Sêneca e que era amigo íntimo de Galho, homens poderosos de Roma. Paulo não quer bajular nem dourar a pílula do Evangelho, que é cheiro de vida para nós salvos, mas cheiro de morte aos perdidos, que também, aliás, estão em Roma, a então capital do mundo. Paulo apenas diz, apenas isso, sucintamente, na primeira linha da carta, que foi chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus pelo Filho de Deus com poder. É isso que importa na sua vida e na minha, meu irmão. Ser chamado de Filho de Deus, o resto é esterco, como vai dizer o próprio Paulo mais à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no capítulo 1, Paulo resume toda a mensagem da carta em 2 versos. Verso 16 e verso 17, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. E assim, logo de entrada, Paulo explode o etnocentrismo judaico que confinava a salvação a uma etnia, a uma raça. Paulo explode a suposta superioridade judaica em relação aos demais povos. Israel é agora a igreja do Senhor, também reunida 2000 anos depois, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 6015, Cuiabá, Mato Grosso. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem não sabe, esse é o endereço da EPC. Oh, glória a Deus!
Com 2 versos apenas, Paulo amplia a oferta da salvação, portanto, a todos os povos. E longe de pregar, preste muita atenção nisso, que todos dessa forma estariam salvos, Paulo mostra, na verdade, que todos, muito ao contrário, todos pecaram e carecem da glória de Deus, que é revelada em Jesus Cristo. Podendo o homem adorar e reconhecer a Deus na natureza e na própria consciência, preferiram, no entanto, adorar quadrúpedes e répteis, que eram os símbolos a constar nas bandeiras das falanges romanas que ocupavam aquela época a Palestina. Paulo, portanto, deixa claro que o seu Deus não é o Deus dos romanos, que o seu Deus não era o império e que a sua moral não era a moral do imperador que se inflamava em orgias, bebedices e paixões infames. Paulo, por pregar o que pregou, teria problemas com a justiça hoje em dia. No capítulo 2, Paulo segue dizendo que todos se extraviaram, que a garganta deles é um sepulcro aberto, que os seus pés são velozes para derramar sangue, nem mesmo os judeus estão salvos, pelo fato de serem apenas judeus. Diz Paulo que a circuncisão não tem valor, se não está antes no coração. E a partir do capítulo 3, Paulo começa a escalar, subir a montanha da sua tese central, a justiça de Deus que é mediante a fé em Jesus Cristo. No capítulo 4, Paulo toma como exemplo Abraão, dizendo que a justiça imputada a ele foi concedida ainda antes da lei, motivo pelo qual não poderia se orgulhar. Não foi por intermédio da lei que coube a promessa de ser herdeiro do mundo a Abraão, e sim mediante a justiça da fé. No capítulo 5, Paulo começa um longo hino de louvor a Deus, quando começa dizendo que uma vez justificados, temos paz com Deus. Dirá Paulo que Jesus é o segundo e definitivo Adão, e nos capítulos 6 e 7, Paulo irá aprofundar o argumento, relatando as ambivalências e dificuldades para viver a vontade de Deus na sua plenitude. Tudo isso ele faz, para no capítulo 8, o ponto ápice, a apoteose da carta, nos apresentar de que forma poderemos cumprir plenamente a vontade de Deus, que é por meio de Jesus Cristo e a habitação do Espírito Santo, que nos é dado no momento da conversão. E essa habitação, dirá Paulo, é tão radical e capacitadora, que além de nos posicionar num novo horizonte de consciência, tem o poder de matar o velho homem, para fazer nascer aquele que vive o reino de Deus desde agora. Daquele cujo viver é Cristo e o morrer é lucro, daquele que uma vez nascido de Deus, vence o mundo através da sua fé, daquele que tudo pode em Cristo que o fortalece. E este, amado, amada, este sou eu e você, somos nós que recebemos a Cristo como Salvador e Senhor. Tome posse dessa verdade e se alegre com isso, em nome de Jesus. É com esse cenário em mente, com todo esse contexto em perspectiva, que eu quero que você acompanhe comigo, agora verso a verso, reformadamente, a partir do 31 verso do capítulo 8, que diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? À luz da lógica fria, da aparente lógica, essa sentença que eu acabei de ler não tem sentido algum. Porque se considerarmos que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, imutável, eterno, soberano, santo, fiel, justo, amoroso, então se Deus é por nós, fim de conversa, ponto final, a vitória é nossa em nome de Jesus. Se Deus é por nós, Deus esse que todas as coisas sujeitou em Cristo e que é tudo em todos, a conversa está encerrada, somos mais do que vencedores. Se Deus é por nós, você tem poder para desbaratar exércitos, amado, pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum, louvado seja o nome do Senhor. Essa frase talvez possa ser redundante, é na verdade retórica. Na verdade é um uso retórico para reforçar uma ideia central, que se encontra nos 3 versículos anteriores ao verso 31, e eu leio: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou.
Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. À vista destas coisas, queridos irmãos, é que podemos perguntar já sabendo a resposta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Alguns eruditos irão dizer que a partir do verso 31 até o 39, Paulo usa material contido no antigo hino cantado pela igreja. Outros dirão que Paulo recolhe da tradição incipiente da igreja uma pequena, já elaborada confissão de fé. A maioria sustenta, contudo, que Paulo escreveu ele próprio esse trecho num acesso de maravilhamento por tudo que Deus fez e faz por nós, o seu povo, a sua igreja. A pergunta no verso 31 remete a pelo menos tudo que é dito nos capítulos 5 a 8. E o ponto mais interessante a ser observado é entendermos que o fato de nos ser garantida a vitória não nos excusa do dever de lutar. O ponto aqui não é que não teremos inimigos, mas sim que eles serão derrotados ao travarem batalha contra nós, porque na verdade estão lutando contra Deus, um Deus que não pode ser derrotado. Isso, como eu disse, não nos isenta de lutar até o fim, de enfrentar a batalha, mas exige que saibamos que a nossa força vem do alto, e essa força é indestrutível. Louvado seja o nome do Senhor. É com essa certeza, por exemplo, que Davi pôde enfrentar Golias, pois sabia que aquele gigante incircunciso não lutaria contra ele, Davi, mas contra o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo, aparece mais de 80 vezes nas cartas de Paulo. Estar em Cristo, ou seja, estar unido a Jesus, é o pressuposto da vitória. Estar em Cristo, assim é viver a comunhão do seu corpo, que é a igreja. É orar de forma comunitária, enquanto corpo que luta unido. Louvado seja Deus. Como, então? Para arrematar a pergunta, sabemos que nada nos derrotará. A resposta definitiva está no verso 32. Leia. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Temos certeza da vitória final, de que todas as coisas redundam em nossa salvação, justamente porque Deus entregou o seu filho para morrer por nós, por nossa causa. Desse fato segue que sejam coisas boas ou ruins que nos acontecerem, todas elas convergem para a nossa conformação ao caráter de Jesus. Daí, preste muita atenção, negar o sofrimento que lhe acontece é negar o sofrimento do próprio Jesus. Negar a sua cruz diária é negar aquilo que irá nos fazer mais parecidos com Jesus. Disso se segue ainda, meus irmãos, que morrendo com seu Filho em sua graça, Deus nos garantirá a nós tudo juntamente com Ele, inclusive a ressurreição para a vida. A base da nossa confiança, portanto, está na morte de Jesus, feita em nosso lugar e em nosso favor. E uma vez que Deus é por nós, nenhuma condenação há e nada pode nos separar do seu amor. Agora, por outro lado, em contrapartida, é possível ler ainda que aos ímpios, aqueles fora da aliança, todas as coisas cooperam para a própria destruição. Pois se Deus é contra eles, nada pode estar ao seu favor. Riquezas, bens materiais, saúde e prazer físico para os ímpios são apenas formas de agravamento da miopia espiritual que vai crescendo até um ponto de cegueira, a fim de os afastar ainda mais da verdade que é Cristo. Nada mais triste do que ter Deus contra si, do que estar em guerra contra Deus. No Salmo 73, nós temos claro que mesmo os lugares de maior honra são dados aos ímpios apenas para que eles possam cair ainda mais. Lugares, diz a palavra, escorregadios, destinados para sua destruição. O verso 32 ainda nos aponta alguns importantes nuances que passaram pela cabeça de Paulo quando o redigiu. Por exemplo, a alusão do amarrar de Isaac por Abraão ao se valer de uma linguagem próxima, como a registrada em Gênesis 22:16, quando o próprio Deus reconhece Abraão dizendo que este
não poupou o próprio filho, não negou a ele o próprio filho. Outra alusão importante é aquela que está registrada em Isaías 53, 6-12, passagem em que o pai entrega o servo sofredor para morrer. Ou seja, para Paulo é crucial entender, portanto, que a morte de Jesus se deveu à iniciativa de Deus, e que assim ele decretou na eternidade para nosso benefício. Uma última sutileza de radical importância está na palavra todos, que enfatiza na nova aliança a inclusão dos gentios, nós, deixando claro que a promessa feita a Abraão em Gênesis 12, de que todas as nações seriam abençoadas, fosse cumprida por meio da morte de Jesus. Vejamos agora o verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Aqui, a linguagem de Paulo é claramente jurídica. Aqui Paulo expõe aos romanos um fato hiperbólico. O Deus que julga é o mesmo que justifica. Logo, não pode haver acusação que prospere, que vá à frente. Principalmente, preste atenção nisso, porque o advogado de defesa do acusado, que é você, é também o juiz da causa. Não se trata, irmãos, portanto, de não existir acusações contra nós, porque boa parte de nós já quebrou os 10 mandamentos, alguns até no mesmo dia. Porém, o Deus que justifica pecadores elegeu, chamou, justificou, santificou e glorificou a todos nós, quando ainda éramos pecadores, quando éramos cativos, sujos e miseráveis. Ele nos amou! Outro ponto importante a destacar é que Satanás trabalha para fazer todas as acusações caluniosas possíveis contra os escolhidos de Deus. A obra principal de Satanás em nossas vidas, dirá Arcee Sproul, não é nos tentar, mas sim nos acusar. Ele se vale inclusive de pessoas para isso, ele se vale de sugestões psicológicas também, mas dirá o mesmo Sproul, e preste atenção porque agora eu cito na íntegra, abre aspas, a perfeita obediência de Cristo é transferida para todos aqueles que depositam sua fé nele. Portanto, é tão inútil fazer uma acusação contra nós, justamente porque é impossível fazer uma acusação contra o próprio Jesus, uma vez que estamos vestidos com a sua justiça. Louvado seja o Senhor! John Stott, comentando esse verso, irá dizer que as acusações de nossos inimigos são como flechas que caem diante do escudo da fé. Dirá Stott ainda que Paulo ecoa as palavras do profeta Isaías no capítulo 50, quando pergunta: certo está o que me justifica, quem contentará comigo? Verso 34 nos diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui, nós temos 4 asserções que respondem à pergunta acerca de quem nos condenará. 1, é Cristo quem morreu. 2, é Cristo quem ressuscitou. Está à direita de Deus, intercede por nós. Logo, de forma lógica, consequencialista, é imperativo dizer que ninguém nos condenará no último dia, porque Jesus morreu por nós. A morte de Jesus satisfez a ira de Deus. A ressurreição de Jesus ao terceiro dia está inevitavelmente acompanhada da sua exaltação. Estando agora à direita de Deus, Ele nos socorre intercedendo ao Pai por nós. Cristo, portanto, é o nosso único mediador, porque somente Ele está à direita do Pai. E isso está refletido no Salmo 110. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Em suma, em síntese, resumidamente, quando a lei é satisfeita e a dívida é quitada, nenhuma condenação pode prevalecer contra nós. Calvino irá dizer que qualquer um que quiser nos condenar terá que matar o próprio Jesus novamente, pois estamos nele. Porém, dirá o mesmo Calvino que Jesus já triunfou como vencedor da morte, mediante sua ressurreição. Me perdoe. Por isso é impossível matá-lo. A partir do verso 35, nós temos o ponto ápice dessa perícope. Paulo irá reforçar a mesma ideia agora por meio do relacionamento que temos com Cristo. Ou seja, se o primeiro trecho foi forense, de modo a atender o entendimento legal dos romanos, pai do direito, romanos,
Do verso 35 em diante, o apóstolo entoa seu louvor de exultação no Deus que nos enche de segurança para viver e dá a certeza da salvação pela obra do seu Filho. Paulo agora irá abordar o amor de Cristo que nos torna um com Ele, que nos permite viver todas as bênçãos descritas desde o capítulo 5. A pergunta que Paulo faz agora é: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? A questão que Paulo nos coloca aqui é se os problemas da vida, amado, têm ou não o potencial de causar uma fissura em nosso relacionamento com Deus. E a resposta, como já vimos, é não. A lista de problemas que Paulo nos coloca mostra que o povo de Deus, assim, nunca terá vida fácil. Mas, ainda que tudo e todos se voltem contra você, nada poderá te separar do amor de Cristo. O verso 35 nos ensina que a vida cristã implica ser reputado o dia todo como ovelha destinado ao matadouro, pois por amor a Deus somos entregues à morte todo dia. Paulo acreditava, e preste muita atenção nisso, que a vida cristã era um campo de batalha, repleto de toda sorte de dificuldades, com a garantia, entretanto, da vitória final e da alegria por viver a vida do Espírito, uma vida cheia de dons e de consolo e de conforto sobrenatural. Uma vida que, como Paulo irá dizer em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Dessa forma, nem a vida, nem a morte, o presente ou o futuro, podem nos separar do seu amor. E Paulo prossegue dizendo que nem mesmo anjos ou principados podem nos separar também desse amor. E aqui precisamos fazer uma breve pausa. Os termos anjos e principados se referem neste trecho a demônios. E embora saibamos que nem mesmo o poder dos demônios pode nos separar do amor de Deus, é preciso ter clareza que eles tentarão de todas as formas fazê-lo. Entenda, irmão, irmã, que embora em Cristo tenhamos provisão e poder para nos sustentar, o nosso conflito com esses poderes prossegue até o último dia de nossas vidas. Todos os dias somos instigados e mesmo atacados por hostes malignas. Ser cristão não implica, assim, imunidade automática a ataques do diabo contra a nossa vida. Por isso, devemos entender nossa vida como uma guerra contra poderes espirituais. Os anjos e principados que tentam nos afastar de Deus só podem ser derrotados pela principal arma espiritual. Guarde isso no seu coração. A saber, a oração. A oração. Se Paulo tivesse de resumir a principal forma de obter acesso ao poder de Deus para lutar vitoriosamente a guerra espiritual, ele afirmaria, sem hesitar, que é por meio da oração. Para Paulo, guerra espiritual significa preparação por meio da oração e da palavra para sustentar uma posição de santidade. Não se trata apenas de saquear o inferno, como querem os pentecostais, mas de ficar firme e resistir às investidas e às ciladas do inimigo. Trata-se, sobretudo, de um posicionamento defensivo, que implica principalmente oração comunitária e meditação na palavra. E preste atenção, a mutualidade do corpo de Cristo, sermos um como igreja em termos de guerra espiritual, deve preponderar para Paulo sobre a fé vivida de forma individualista, porque não é possível viver o evangelho sozinho. A oração feita na igreja, portanto, é tão importante quanto aquela feita no secreto. Estar ciente de que estamos lado a lado em combate, na mesma trincheira, amplia nossa certeza de vitória. Dessa forma, nem a altura dos poderes celestes, nem a profundidade do inferno, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Me permitam agora aplicar essa mensagem ao seu coração através de um brevíssimo testemunho. Este ano de 2026, este ano, completam-se 10 anos que um bandido armado invadiu a minha casa e a uma distância de 80 centímetros fez um disparo com um revólver calibre 38 diretamente contra o meu rosto. Um disparo, por assim dizer, tecnicamente fatal. Mas aquilo que o diabo intentou para o mal, Deus converteu em bem. Aquilo que tinha como objetivo me separar do amor da minha família, da comunhão da igreja, do amor de Deus aqui, foi, na verdade, ocasião para que Deus me usasse ainda mais para alcançar pessoas e ser este fato ocasião de testemunho nessa data. Por isso, aos irmãos que estão passando por provas e enfermidades, saibam que nem a vida, nem a morte podem te separar do amor de Deus. Tudo, absolutamente tudo converge e coopera para o seu bem. E o que eu faço, presbítero, para colocar essa certeza que o senhor pregou tão entusiasticamente nessa noite? Como eu faço para colocar essa certeza no meu coração? A nós, salvos em Cristo, 3 pontos: oração, palavra, comunhão. Oração, palavra, comunhão. Até aqui é a palavra do Senhor que Ele colocou no meu coração a você nessa noite. Fique de pé, por favor. Curva a sua cabeça e eleve o pensamento a Deus. Maravilhoso Deus eterno e Pai que está no céu. Tua palavra nessa noite foi cantada e agora foi pregada. Tudo que veio de mim agora seja esquecido imediatamente. Mas o que veio da tua parte, Deus, grava na alma, em cada um e uma. Pai, eu te peço essas coisas e lhe agradeço. Em Cristo Jesus, por quem oro. Amém.